Na semana retrasada, nós começamos uma série de estudos sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós enfatizamos que são, nesses estudos, fundamentalmente, nós traremos estudos chamados doutrinários, doutrina, que nada mais são do que ensinamentos da Escritura. Nós enfatizamos que não existe vida cristã prática sem doutrina. Não existe vida autêntica em Cristo se não houver ensino. Pessoas podem tentar obedecer alguns mandamentos, tentar imitar Jesus ou ter Jesus como modelo, sem conhecer a sua palavra, sem conhecer a sua doutrina. Isso é impossível. Por isso então a ênfase de nós estabelecermos a doutrina da palavra, os ensinamentos da palavra. Na verdadeira fé cristã nós vimos também que a doutrina vem antes da prática. Entenda, você precisa saber o que Cristo fez por você. Você precisa receber o que Cristo fez, para então poder, capacitado por Ele, viver a vida cristã. Senão, você vai ter um monte de regras que vai tentar segui-las, e não vai conseguir, vai se frustrar. Então, as doutrinas da Escritura são base para a vida. É claro que doutrina sem ação do Espírito Santo, por isso nós pedimos ao Espírito Santo que revele, vira letra, vira um conjunto de regras e que também não pode produzir vida. Mas não é por isso então que nós não vamos deixar de ensinar. Nós ensinamos na esperança de que o Espírito Santo transforme esse ensinamento em vida por meio da doutrina ou das doutrinas da Escritura. E é fundamental que nós entendamos que é uma doutrina errada, ela vai produzir uma crença errada e, por consequência, uma vida errada. Não tem como se desvencilhar um do outro. Eu fiz algumas imagens aqui, eu queria trazer alguns exemplos para falar essa questão novamente de doutrina, bem simples. Aliás, eu estava ouvindo um irmão comentando a respeito de um outro irmão e que me deu muita alegria, dizendo que aquele irmão, ele traz a palavra de maneira simples, ele não floreia, ele não filosofa, e isso que todos aqueles que se propõem a pregar devem fazer, devem procurar trazer a palavra da maneira mais simples possível. E eu espero que a gente possa compreender isso. Nós temos uma doutrina aqui, essa doutrina é a doutrina do copo d'água. Trazendo um exemplo, eu vou dizer para você que aqui nós temos um copo de água, que você está com sede, e que você precisa desse copo ou dessa água para matar a sua sede. Então essa é uma doutrina, é um ensinamento. A resposta é: você acredita no que eu estou dizendo. Então, o ensinamento ou a doutrina que eu trouxe produz em você uma resposta. Você crê, por consequência vai haver uma prática, você vai beber dessa água. Doutrina com uma resposta ao ensinamento gera uma prática. Acontece que esse copo d'água não é copo d'água, é veneno. O que vai gerar? Morte. Você ouviu de uma doutrina, você acreditou naquela doutrina, você colocou em prática aquela doutrina. Isso se aplica a qualquer área da vida. Muito especialmente no nosso meio, então, nem se fala. E o importante é que eu e você somos totalmente responsáveis por ouvir o ensinamento, por dar crédito àquele ensinamento e por colocá-lo em prática. Nós somos totalmente responsáveis. Deixa eu trazer um outro exemplo. Esse livro é o Alcorão, o livro sagrado
a palavra de Deus segundo os muçulmanos. E uma das doutrinas deles é a seguinte: obedeça à lei de Deus e você vai ser salvo. Você então ouve, ou alguns ouvem aquela doutrina e creem naquilo, acreditam naquilo. Qual a resposta deles? Eles acreditam. A prática deles então: bom, já que eu tenho que fazer isto para agradar a Deus e ser salvo, eu vou tentar seguir os mandamentos daquele livro. Só que qual é a consequência? Por crer em uma doutrina dita em nome de Deus que é falsa, você morre. Você é responsável. Eu e vocês somos absolutamente responsáveis. Existe uma lei no direito que diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Isso é um princípio da lei para nós, é um princípio que vem do direito romano e é um princípio que se aplica a todas as leis. E é um princípio da Escritura, que diz em Levítico que quando alguém cometesse algum pecado, mesmo não sabendo que aquilo era pecado, ele sofria as consequências dele. Ele tinha que pagar um sacrifício por aquilo. Mas o que a gente tem a ver? Esse exemplo bobo do copo d'água ao Corão, nós não temos nada a ver com isso. Bom, mas a gente tem a ver com a Bíblia. Existe uma doutrina que diz: cuidado, você pode perder a sua salvação. Você precisa crer em Cristo, a salvação é pela graça, mas se você não andar no caminho, você pode perder, você pode cair da graça, você pode perder o que Cristo fez por você. Se você não andar, se você não perseverar, se você não se mantiver no caminho. Isso não está no Alcorão, isso está dentro da igreja evangélica. Isso é uma doutrina pregada em muitas igrejas. Você acredita nisso? É verdade, porque se pegam textos para defender isso. No último estudo, alguém no YouTube colocou: como assim o cristão não pode perder a salvação? Mas se ele resolver abandonar a Cristo, como ele pode ser salvo? A resposta é simples: ele nunca creu em Cristo. Nossa salvação jamais dependeu de nós. Nós somos salvos pela graça, e quem mantém a salvação é Ele, quem começa e que acaba, é Ele quem começou. Nós somos salvos antes da fundação do mundo. Como alguém pode perder a salvação? Uma salvação que foi dada por um Deus que não muda, antes de nós sequer existirmos. Mas isso é ensinado. Eu já conversei com gente lutando com isso. Eu já fui um desses, que determinado pecado eu perderia a salvação, e o desespero de: meu Deus, será que eu perdi a salvação? Você se esforça para se manter, porque se Deus, se eu posso perder, então eu não posso perder, eu tenho que fazer. E o que vai acontecer com esse tipo de pensamento? Você está sempre na dúvida, você nunca vai ter certeza, porque depende de você. Não importa quem ensinou, se eu e você damos ouvidos para esse tipo de ensino, nós somos responsáveis. Dentro da compreensão que nós estamos no Espírito Santo, existe um ensinamento que diz que o batismo no Espírito Santo, ele requer o dom de línguas. É um ensino dentro da igreja pentecostal. E qual a evidência? Você foi batizado no Espírito Santo? Sim. Como é que você sabe? Falou em línguas estranhas? Não, então você não foi. Isso é pregado, é uma doutrina. Você acredita. E aí você busca, porque, peraí, eu quero ser batizado no Espírito. E se eu preciso, então eu vou buscar línguas. E às vezes, como eu não consigo, e porque o meio diz que eu preciso, às vezes eu vou ter que imitar aquilo. Eu vou ter que tentar produzir. Mas nós vamos ver no decorrer do estudo que o Espírito Santo distribui os dons segundo como Ele quer. Ele é soberano para dar o dom, Ele dá para quem Ele quer, quando Ele quer, e independe de eu e você querermos ou não. Mas isso é ensinado. E o que acontece com aqueles que uma vez conversando com um jovem que foi no acampamento de uma igreja, onde era só homens, era uma reunião de homens, onde tinha ficado durante 3 dias sem falar nada com ninguém, e esse jovem que não entendia sequer o evangelho, ele chegou e falou assim: mas pastor, eu fiquei lá e eu não consegui falar em línguas, e tinha mais de 100 pessoas, e 99 falaram, eu não.
Falei, querido, isso não tem base nenhuma na Escritura. Isso é um peso que estão jogando sobre você. Porque a Escritura não diz isso. A doutrina é importante ou não, irmãos? Ela é importante ou não? Nós não estamos negando que haja o dom, que o Espírito Santo batize, nada disso, nós vamos ver isso. Mas não é isso que esse tipo de doutrina que é pregada traz. Você se frustra como esse jovem e tantos outros. Eu já convivi nesse meio, irmãos. E eu fui um dos que me frustrava porque eu via as pessoas fazendo, eu queria, mas eu não conseguia. Por quê? Se eu tinha que ter, eu queria, mas eu não conseguia. Mas precisa de tolerância com os que pensam diferente, é verdade, nós precisamos de tolerância, respeitar pensamentos diferentes. E esses são doutrinas, no caso da igreja evangélica, são diferentes. Quem que é você para criticar? Eu não sou ninguém. Agora, a minha base é a Escritura. Assim você traz divisão. Com essa fala você traz divisão. Mas vai haver momentos que a divisão é necessária. Irmãos, durante esses 10 dias que eu fiquei meio de repouso, eu tive ouvindo alguns irmãos. E eu encontrei um livro que se chama O Novo Evangelicalismo, escrito em 1970. E por que eu não estou falando isso? Porque são da doutrina, do ensino e de como entra na igreja e nós não comparamos com a Escritura, e esse irmão diz isso. O evangelicalismo moderno defende a tolerância ao erro. Com isso ele segue a trajetória descendente da acomodação ao erro. Vem então a cooperação com o erro, sendo seguida pela consequente contaminação pelo erro, que ao final vai resultar a rendição ao erro. É isso. Não, mas isso é muito radical. Mas nós somos chamados para ser radicalmente bíblicos, cristocêntricos. Por que a gente está enfatizando isso, né, de doutrina de novo? Porque doutrina não é pouca coisa. Eu estou citando um ponto só, nós vamos ver vários outros. Só um no meio evangélico. Porque apesar de respeitar as diferenças, nós não podemos aceitar doutrinas contrárias à Escritura. Quer dizer que não são irmãos? Não estou dizendo isso. Seria muita petulância. Mas quer dizer que está errado à luz da Escritura? Está errado à luz da Escritura. Porque as situações que precisamos ser intolerantes, nós estamos nas casas estudando Gálatas. Paulo foi radicalmente intolerante contra os legalistas. Ele falou assim: eu não vou dar ouvido para esses caras. Porque se eu ceder a esse erro, eu vou passar por esse processo. Então não. Como que nós não incorremos nos erros? Sendo bíblicos, sendo radicalmente, minuciosamente, detalhadamente bíblicos e cristocêntricos. Requer, irmãos, que eu e vocês nos debrucemos diante da Escritura. E não digamos amém para o pastor, nem vocês para falar amém para mim, só porque eu estou aqui. Que doutrina que nós devemos nos basear? Nós vimos Atos capítulo 2, versículo 42. Uma doutrina que se baseia em um livro, que é a Escritura, a palavra de Deus. Perseveravam, quem perseverava? A igreja, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja de Cristo persevera onde? Na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É toda a Escritura. Na comunhão, como é que eu tenho comunhão? Por que eu não tenho comunhão com o espírita, por exemplo? Porque ele não crê em Cristo. Eu não posso ter comunhão com luz e trevas, não tem comunhão. É radical ou não é? E onde está isso? Está na doutrina da Escritura. No partir do pão, o que é a ceia? A ceia, o pão que eu e vocês comemos agora é o corpo físico de Cristo? É lógico que não, mas isso foi ensinado.
o vinho se transforma em sangue. Não, Jesus fisicamente está à direita de Deus Pai. Não existe transubstanciação, por exemplo. O que é isso? Isso é doutrina. Nas orações, você pode orar para Maria? Não, Maria não ouve nós orarmos. Maria não é mediadora, não tem acesso, Maria não pode fazer nada por mim e por você. Isso é doutrina, mas é muito radical, você precisa falar disso. É o que a Bíblia diz. Significa que ela foi uma mulher cheia de graça, sim, escolhida por Deus, sim, temente a Deus, sim, mas que precisava de um Salvador, porque ela era uma pecadora como nós. A irmã não pode falar isso porque isso ofende. Vimos quais as bases para a verdadeira doutrina. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que Pedro diz que é a nossa base. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Se nós cremos em Cristo, nós só temos uma base, mais nada nem ninguém, só a Escritura. Amados, escrevo-vos essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Segunda carta, Paulo está trazendo o quê? Ensino. Ensino é o quê? Doutrina. Qual que é a base, Pedro? Versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, do nosso mandamento como apóstolos e do Senhor e Salvador, quem é Ele? Jesus. Qual é a nossa base? Os profetas, Velho Testamento, o que Jesus disse e o que os apóstolos escreveram a respeito de Cristo. Não posso separar isso. Nossa série de estudos é sobre a doutrina que as Escrituras trazem a respeito da pessoa do Espírito Santo. E para qual que é a razão? Para nós sabermos se o que é ensinado, inclusive muitos de nós que fomos ensinados assim, eu disse um caso meu específico, e que eu fui ensinado e que eu acreditava naquilo, estava errado, à luz do quê? Da Escritura. E eu e vocês estamos sujeitos a isso. Para nós sabermos vários pontos que são ensinados a respeito do Espírito Santo, se são verdade. Como é que eu posso saber se é verdade? Se está de acordo com a sã doutrina descrita na palavra de Deus. O que nós, isso como introdução, o que nós já vimos, né, sobre o Espírito Santo? Primeiro que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, Espírito Santo de Deus, é uma das pessoas de um Deus que nós cremos ser três pessoas. Cremos, não entendemos, mas cremos porque a doutrina da Escritura diz isso. Há vários textos que apresentam o Espírito Santo como um ser pessoal. Algumas características que nós vimos, e outra, se é um ser pessoal, é um ser que requer um culto racional, esse Deus, Espírito Santo, tudo que Ele faz tem ordem, tudo que Ele faz tem um motivo e propósito e razão de ser. Para nós então pegarmos essas verdades e compararmos ao que está acontecendo, e que às vezes nós queremos até pensando em trazer para o nosso meio. O Espírito Santo não é somente uma pessoa, Ele é quem revela o Evangelho. O Espírito Santo é quem revela o Evangelho, e não existe argumento humano que convença alguém que ele é pecador, e que ele precisa de Cristo como Salvador. Não, eu posso passar o dia inteiro falando para uma pessoa, se o Espírito Santo não fizer, ela vai ouvir 24 horas, e no final, tudo que foi dito, se o Espírito Santo não abrir o entendimento, não vai entender nada. Por isso que se você não crê, você está entre esses, e precisa dizer, meu Deus, eu quero saber o que é isso. Uma vez eu conversava com um jovem, eu ouvi
toda a vida dele sobre novo nascimento. Ele não sabia o que isso significa. Você sabe o que é novo nascimento? O que é nascer de novo? Ou você cita alguns versículos como nascer de novo, mas não sabe o que isso significa. Pois é, quem produz nascer de novo é o Espírito Santo de Deus, não são homens. É Ele quem revela. Jesus falou isso. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus está falando aqui quando Ele vai voltar para o céu. E Ele diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo, quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele vai convencer de que vocês são pecadores, de que só eu posso fazer e salvá-los, e que como eu faço isso? Pela morte na cruz. Convencimento é uma ação do Espírito, que revela que somos pecadores, revela a nossa necessidade de um Salvador, e que só Jesus é este Salvador. Isso quem produz é o Espírito Santo de Deus. Mas por que há homens que não creem? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Eu e vocês, até nascermos de novo, eram naturais, carnais, não entendíamos nada, até que o Espírito Santo veio e abriu o nosso entendimento. O Espírito Santo, nós vimos, ele não somente regenera, e aqui é fundamental, irmãos, para nós, se eu e você cremos, que o Espírito Santo não somente regenera, aponta nosso pecado e a nossa necessidade de Salvador e aponta para Cristo, ele é aquele que também ensina e capacita os cristãos. Nós nascemos de novo pela ação reveladora do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo vai guiar a nossa vida aqui. Pelo menos esse é o objetivo da habitação dele naqueles que creem. Jesus também vai dizer isso. João capítulo 14, versículo 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Jesus está dizendo, pouco antes de voltar, que o Espírito Santo viria. Então aqui nós vemos de maneira clara, o Espírito Santo e o Pai, três pessoas de uma mesma importância, três pessoas, um único Deus. Isso é importante? A doutrina da Trindade é importante ou não? Ela nos separa de espíritas, nos separa de testemunhos de Jeová, nos separa de judeus, nos separa de muçulmanos, nos separa de unitaristas, que são ditos evangélicos, mas que dizem que Deus não é três pessoas. Se nós dependermos totalmente do Espírito Santo, à luz da Escritura, nós vamos conseguir discernir esses ensinos que às vezes nos vêm, e também vamos viver para a glória dele. Ele regenera e nos capacita. E Paulo aos Gálatas vai dizer isso, no capítulo 5, versículo 16, que nós precisamos o quê? Viver pelo Espírito, andar em Espírito, em comunhão com o Espírito Santo. E se nós andarmos em comunhão com Ele, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Ele vai nos capacitar a andar em vitória. Agora, se nós não andarmos com Ele, nós vamos tropeçar. Uma das formas de nós tropeçarmos é darmos ouvidos a ensinos contrários às Escrituras. Um dos fundamentos da palavra é que o Espírito Santo, então, é Deus. É importante. Essa semana, há um tempo atrás, alguém que assistiu um estudo, ele escreveu,
não sei se me lembro se ele ligou ou escreveu, e ele falou: foi muito bom o seu estudo, gostei muito e tal, mas só que tem um ponto errado. Você batisma, como é que vocês batizam? Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é só no nome de Jesus. Mas quem falou isso? Não, eu estou dizendo que a palavra, Jesus ensinou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas não é assim, isso está errado. E ele quis me convencer e ficou bravo desse ensino. E há um tempo agora eu recebi um livro, Eu e o Pai Somos Um. E esse livro defende que não há trindade. Mas olha o que nível que chega. Diz assim: em nenhum momento Cristo afirmou que era também Deus, embora pudesse fazê-lo de forma abrangente, como vimos. Afirmou apenas que era filho. Jesus não disse que era Deus. Que Bíblia esse cara tem na mão para dizer uma bobagem dessa? E sabe o que isso significa? Que aquele que nega que Cristo veio em carne, esse é o espírito do anticristo. E se você pegar esse livro, ele vai citar dezenas de versículos bíblicos. E você vai: puxa, será que é verdade? Igreja evangélica, nós cremos na trindade, nós não entendemos a trindade. O que é trindade? Trindade são 3 pessoas, um Deus. O que a trindade não é? Porque algumas defendem, aqui tem uns desenhos, qualquer tentativa, estava conversando com o Márcio, meu irmão, sobre isso, qualquer tentativa que nós apresentemos para explicar a trindade vai ficar limitado. Mas para nós compreendermos, a partir do que a Escritura diz, por exemplo, a trindade não são 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, não é isso. A trindade não é um Deus que se manifesta de 3 formas diferentes. Existe uma linha dentro da igreja que diz os modalistas que defendem isso. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que Deus é um Pai e Espírito, é uma pessoa só e que tem um Filho, que é o que esse cara traz nesse livro. A trindade é um Deus com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito. Como é que se explica? Não se explica, se crê. E isso é uma doutrina fundamental da Escritura. Quem não crê nisso, não crê no Evangelho autêntico, a ponto de negar Jesus como Deus, que foi o que está escrito no livro. Só que ele chega escancarado, é claro que não. Mas como? Porque judeus vão dizer, os cristãos são politeístas. Não, nós temos um Deus. Isaías 45, 5, é um Deus só. Eu sou o Senhor, e não há outro, nenhum outro, além de mim não há Deus. Para dizer um texto, nós temos um Deus, que não é o Deus descrito no Alcorão, por exemplo. Esse Deus é um Deus, um ser pessoal, e é o Deus da Escritura, de toda a Escritura. Em relação à trindade, vários textos, tanto no Velho como no Novo Testamento, mostram que há 3 pessoas. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, no batismo de Jesus, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O que está acontecendo aqui? João Batista estava batizando, e Jesus vai para ser batizado, como modelo, como para mostrar a obediência. Ele não precisava, é modelo para nós que cremos nele e devemos ser batizados. E então Jesus, ele é Deus, porque Jesus estava orando e o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, uma forma corpórea. Daí a gente está usando a imagem da pomba, porque é uma forma que mostra a descida do Espírito Santo.
E aí uma terceira pessoa, que é uma voz que vem do céu. Estão ali Jesus, o Espírito Santo e uma terceira voz do céu que fala de Jesus. Esse é o meu filho, Deus Pai. Deus Pai, Espírito e Filho, Jesus. Quando Jesus termina seu ministério, Mateus capítulo 28, os versículos 18 e 19, pouco antes dele voltar, nós vimos essa verdade. Mateus 28, 18 e 19. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está falando para os seus discípulos: vocês vão pregar o Evangelho, aqueles que crerem no Evangelho devem ser batizados, e quando vocês forem batizá-los, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas, Deus. Paulo, em suas saudações finais, 2 Coríntios capítulo 13 e 14, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, olha o que Paulo diz em uma das suas cartas ao final: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ele faz aqui uma distinção das 3 pessoas, e que inclusive nós vamos ver mais à frente nos próximos estudos, qual é o papel do Espírito Santo para nós que cremos. Então ele fala da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus. Deus amou o mundo, Deus Pai amou o mundo, que deu o seu Filho, e a comunhão do Espírito, que é quem revela a harmonia da Trindade na operação da salvação e da santificação. Paulo falando sobre as ações de Deus na igreja, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ver muito esse texto é elucidativo para muitos erros que acontecem na igreja pentecostal. Por que não tem dom de línguas aí na comunidade cristã de Londrina? Nós cremos, ainda está na Bíblia. Se está na Bíblia, nós cremos. O que nós não cremos é o que acontece aí, porque o que acontece aí não é o que está escrito na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos estudar 1 Coríntios 12, 13 e 14 detalhadamente. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 6 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito aparece aí com E maiúsculo, é o Espírito Santo, é o mesmo, é um Espírito só. Há diferentes tipos de ministérios, de ações na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma só, mas há diferentes dons. Mas o Senhor, quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. Há um só Senhor, Ele é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Espírito, Senhor e Deus. Espírito Santo, Senhor Jesus e Deus Pai. Pedro também, nós estamos falando que qual que é a nossa base? A doutrina dos apóstolos. Pedro vai falar a mesma coisa que Paulo diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro está escrevendo tempos depois, outro grupo, mas é a igreja, portanto o ensinamento deve ser o mesmo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Maravilhoso isso. A harmonia do Deus que age de maneira perfeita. E quando Jesus ora pedindo ao Pai que nós fôssemos um, o ideal era essa harmonia. E que nós estamos tão distantes, né, irmão? Tão distantes. A harmonia de Pai, Filho e Espírito Santo. Ali não tem um querendo ser mais que o outro, como nós às vezes tem. Um ser mais importante.
Quem regenera é o Espírito Santo. Deus Pai estabeleceu o plano eterno. Quem regenera é o Espírito Santo por meio da obra de Cristo. E como é que agora a nossa vida deve ser? Como é que eu devo viver como um cristão? O Espírito Santo me guia, mas como é que o Espírito Santo pode ser visto? Na pessoa de Jesus. Olha para Jesus, como ele andou, como ele viveu, o que ele disse, o que ele fez. Ele é o modelo. Para ser imitado, impossível, mas para que o Espírito Santo me mostre, me capacite a viver quem ele é. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim pela pessoa do Espírito Santo. João, falamos de Jesus, falamos de Pedro, falando de Paulo. João, sua primeira carta, 1 João capítulo 5, versículo 7. Existem alguns que questionam esse texto, dizendo que ele não está nos manuscritos mais antigos, mas eu não aceito, né? Há outros irmãos também que não. Esse questionamento, esse texto é claro, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são. Mas o Pai e o Espírito Santo está fácil de entendermos. Mas quem é a Palavra? Quem é o Verbo que se fez carne? Quem é a Palavra que se fez homem? Jesus. Os três testificam de maneira harmoniosa a respeito de quê? Daqueles que são filhos, daqueles que creem. Irmãos, há tantos outros textos. É muito importante que nós saibamos que a revelação das Escrituras, ela foi o quê, irmãos? Progressiva. Deus, porque Ele quis, na sua soberania, Ele estabeleceu. Por que Ele não trouxe a Escritura de uma vez só e levou mais ou menos 1400 anos para cumpri-la? Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, e Ele trouxe uma revelação que é progressiva. Abel foi justificado pela fé, mas a revelação que Abel tinha era menor que a revelação que Noé tinha, era menor que a revelação que Abraão tinha, era menor que a revelação que Moisés tinha, que Isaías tinha e que os apóstolos tiveram. Houve uma revelação progressiva em toda a Escritura. E que quando eu penso nisso, eu tremo, porque nós somos os mais privilegiados, porque nós temos toda ela completa. Isaías, conquanto tivesse anunciado aquele que viria a partir da virgem e que morreria no madeiro, não tinha compreensão plena. É a revelação total que nós temos hoje na Escritura de Jesus. Quando o apóstolo João escreve suas três cartas, primeira, segunda e a terceira carta de João, e o Apocalipse, Paulo já havia morrido, 30 anos talvez. Paulo não leu o Apocalipse. Por isso que, sem o Novo Testamento, nós não interpretaremos o Velho Testamento de maneira correta. Por isso que sem Romanos, Gálatas e Efésios, nós não compreenderemos os Evangelhos. Se eu pegar só o que Jesus fez, então eu tenho que seguir e obedecer e tentar ser pacificador. Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino. Então, se eu for pacificador, eu sou salvo? Não! É que se eu creio em Cristo, no que Ele fez por mim, Ele me capacita a ser pacificador. É pela graça dEle. Eu não entendo os evangelhos sem as cartas. Agora, é importante, revelação progressiva, mas já acabou. Acabou em Apocalipse, porque tem gente aí, uma nova linha de apóstolos trazendo novas revelações que são mentira. E tem muitos apóstolos trazendo novas revelações. Toda a revelação que eu e vocês temos está na Escritura. Acabou. A maior revelação deles se manifestou em Deus, em Cristo. Irmãos, isso aí acontece a toda hora, e eu tenho certeza que muitos ou alguns de vocês já ouviram isso.
A revelação acabou, não a iluminação. A iluminação do Espírito Santo para entender a revelação da Escritura. Para eu compreender a Escritura revelada, eu preciso da ação iluminadora do Espírito Santo. Mas revelação não tem nada mais para ser revelado. Tudo já foi revelado na pessoa de Cristo. Por que a gente está falando de revelação progressiva? Porque assim a gente pode entender Velho Testamento quando fala da Trindade. Gênesis, por exemplo. Gênesis, no capítulo 1, versículos 1 e 3, nós vamos terminar com esses textos mostrando a Trindade e como ela já agia harmoniosamente antes de tudo existir. Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio Deus. A palavra Deus no original é Elohim. Elohim significa deuses, mas não são deuses, é a Trindade. Mas como é que nós compreendemos isso? Se nós não tivéssemos o Novo Testamento, nós não compreenderíamos. Deus, agindo pelo Espírito Santo que estava sobre a face das águas, e disse Deus. Quem é o disse Deus, irmãos? Quem é a palavra? Jesus. Ele que está descrito lá no princípio era quem? O Verbo. O haja é Jesus dizendo e acontecendo. E esse verbo se fez homem. Como é que não tem na Bíblia Jesus dizendo que é Deus? Meu Pai amado. Mas se eu e você cremos nisso hoje, irmãos, não é porque nós somos melhores, foi porque o Espírito Santo revelou. Se você crê que Jesus é Deus hoje, não é porque você é mais intelectual, é porque o Espírito Santo quis revelar para mim e para você. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Deus falando nós. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Deus não é um Deus. Como é que Deus está dizendo? É um erro de português? Gênesis 11, 6, 8. Disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso, lembra? Torre de Babel. Em breve nada poderá impedir que o que planejam fazer venham. Disse o Senhor: venham. Disse o Senhor: desçamos. Disse o Senhor: confundamos. A língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Não é um só Deus? Como então façamos? Como então a nossa imagem? Como um de nós? Como desçamos, confundamos Deus trino? Fez isso. O que nós podemos, irmãos, trazer como aplicação? Primeiro, irmãos, que doutrina é importante. É fundamental, irmãos. O Jesus verdadeiro é o Jesus da Escritura, irmãos, de toda a Escritura. Para eu conhecer Jesus, eu preciso conhecer a palavra de Jesus. Eu preciso conhecer muito a palavra para conhecê-lo. Para saber se é o Espírito Santo mesmo, eu preciso da palavra que o Espírito Santo inspirou. Eu preciso de discernimento de espíritos, um dom, mas o discernimento de espíritos vem a partir de qual base? Da palavra. Doutrina é importante, irmãos. E a partir da doutrina, na ação do Espírito, a vida.
Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é uma diferença entre o falso e o verdadeiro evangelho. E que nós precisamos de discernimento nesse tempo que a gente vive. Mas esse discernimento tem uma base, a Escritura. Por isso que nós insistimos, irmãos. Nós precisamos ter tempo com Deus. E tempo com Deus é na palavra, não é ouvindo o pastor. Não é ouvindo o pastor fulano de tal. É ouvindo Deus falar diretamente pela palavra dele.